Olá pessoal, quando importa? Nós sabemos que cada fase possui a sua própria característica, cada fase da nossa vida possui os seus próprios medos, as suas próprias preocupações. E quando olhamos para a vida de uma criança, vemos que seus medos, suas preocupações são diferentes da de um adulto, que é diferente de uma pessoa com maior idade. Em qual momento desses Deus estaria se importando conosco? Porque quando olhamos para a vida de uma criança e aquilo que ela está ansiando, aquilo que ela está temerosa, quando olhamos muitas vezes parece algo não muito significativo. Então existe algum momento de nossas vidas quando Deus de fato se desperta e passa a nos dar atenção? Meu propósito hoje com essa reflexão é de, em primeiro lugar, mostrar se as coisas de fato importam para Deus, sendo elas coisas pequenas ou grandes. E em segundo, eu quero ver o que a gente pode aprender com um servo de Deus na maneira que ele tratou um sofrimento considerado pequeno de uma pessoa. E para isso eu vou me utilizar do texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6, versos 1 a 7. Havia uma escola de profetas e teve a proposta de uma ampliação, de uma reconstrução de suas fronteiras. Para isso, eles foram às margens do Rio Jordão. Então, todas as pessoas se mobilizaram e foram para as margens do Rio Jordão cortar árvores para essa construção. E uma vez lá, enquanto cortavam as árvores, o ferro do machado de uma dessas pessoas, de um dos servos, um dos estudantes daquela escola de profetas, caiu no mar. E o versículo 5 diz assim: quando um deles estava contando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado." Perceba aqui como esse discípulo ficou desesperado. O instrumento que ele estava em suas mãos era emprestado. E como ele não tinha recursos para isso, como ele era um estudante de profeta, ele não tinha recursos para comprar um outro, sabendo que esse era um instrumento bem caro naquela época. E qual seria a nossa resposta a essa pessoa? Se nós, em alguma construção como essa, em algum evento grande como esse, alguma pessoa parasse para reclamar do ferro do seu machado e a pessoa ficasse desesperada. Algumas respostas que eu creio que nós daríamos era: para de frescura, isso não é nada. Ou então, tem pessoas passando por problemas maiores. Como você é ingrato. Vai ler a Bíblia, seu incrédulo. Você não sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ou então, na minha época as pessoas mergulhavam e pegavam o ferro do machado. Mas olha que interessante a resposta que Eliseu dá. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou o galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Dentro aqui do contexto de 2 Reis, nós vemos grandes milagres, grandes eventos sendo feitos. Nós vemos o agir de Deus de maneira sobrenatural em inúmeros eventos. E aqui, dentro dessa parte do texto bíblico, aparece Deus se importando com o sofrimento de algo que muitas vezes olhamos e não achamos tão significativo. E também um servo, o servo de Deus que demonstra compaixão para essa pessoa que sofre. A implicação desse texto que eu quero trazer para nós, algumas considerações. Não há nada de significativo para você que escape ao olhar amoroso de seu pai. Essa é uma frase do Carlos Oswaldo. Mais alguns desafios: ore pelas pequenas coisas. Ore por aquilo que é significativo para você. E nós deixamos de experimentar o cuidado, a provisão e o amor de Deus nas pequenas coisas, deixando de compartilhar com Ele, deixando de
colocar a nossa vida toda diante dele. Isso no que diz respeito à nossa vida com Deus e dos eventos da nossa vida, que até aqueles eventos menores, até os nossos grandes sonhos e realizações. Mas também, como eu disse que o meu propósito era duplo, a gente pode aprender com a atitude desse servo de Deus, como ele teve compaixão daquela pessoa que estava sofrendo. O que não é relevante para você pode ser muito relevante para o outro. Não menospreze o sentimento ou o sofrimento alheio. E saiba que a medida do sofrimento alheio não é a sua própria experiência. Não é se, na minha época em que eu passei por isso, eu não sofri, não tive problema nenhum. Você não é a medida do sofrimento do outro. Por isso, tenha compaixão, e quando uma criança sofre pela amizade rompida na escolinha, não chegue para ela e trate com maldade, falando que isso não importa, vai mandar a criança crescer e parar de se preocupar com essas coisas. Cada fase da nossa vida, nós desfrutamos de medos e ansiedades que são concernentes a cada fase. Então, se você está em uma fase mais avançada na sua maturidade, não julgue aqueles que estão um pouco abaixo, mas sim estenda a eles misericórdia. Que Deus te abençoe.